adiantando esse processo. Então, vamos lá. Para a aula de hoje, né, a gente vai fazer uma breve revisão. Vou pedir para que vocês fiquem antenados no quadro preto, tá? Vai ser boa parte da nossa aula vai ser nele. Então, vou desligar essa câmera aqui e vamos lá. Pessoal, qual a primeira coisa que eu quero abordar com vocês aqui nesse princípio da aula? Que o SAS, ele gosta muito de cobrar funções, né? Por isso que nossa primeira aula ela vai ser sobre funções. Então, vamos lá. Deixa eu ver como é que está o quadro aqui. Nossa revisão sobre funções. Função. Hoje nós vamos falar sobre função afim, que é a nossa primeira função, a função mais básica, tá? Então, o que é a função afim? Vocês estão lembrando aí o que é a função afim? Olha só, a função afim é aquela que tem aquele formato, né? F de x é igual a ax mais b. E você tem que lembrar que uma função, basicamente, sempre ela vai ter um par ordenado x, y. Né? Então, eu tenho aqui, se eu jogar um valor de x aqui na minha função, eu vou ter um valor de y, que é o meu f de x. Né? Então, basicamente, eu tenho o meu x dando resultado no meu f de x. Né? F representa a função de x. E aí eu vou fazer um breve resumo aqui sobre a função afim. A função afim ela é com a característica que ela é uma reta no gráfico. Então, ou o comportamento dessa função, ela vai ter três tipos possíveis de comportamento. Três tipos possíveis. Ou ela vai ser constante, e a característica da função constante é que eu faço assim, que f de x é igual a b, quando ela é somente um número, então ela aqui é constante. Ela pode ser crescente, quando da esquerda para a direita a função aumenta seu valor. Para ela ser crescente, o que tem que acontecer aqui? O meu A tem que ser maior que zero. Para ela ser constante, o que tem que acontecer? O meu A tem que ser igual a zero. E para ela ser decrescente, né, ela está decaindo o valor da esquerda para a direita, aqui o meu A tem que ser menor que zero. Beleza, Juan. Você já falou que a função afim ela tem essa característica e a gente tem alguns outros nomes, né? Tem um chamado também função linear. E o que é essa função linear? A função linear, então, uma observação aqui, ó. Observação. A função linear é quando eu tenho aqui meu f de x, que é igual a ax mais b. Esse b aqui ele não existe, esse b é igual a zero. Então, esse b é igual a zero. Aí eu vou ter só ax. O que indica a função ser linear? Ela vai passar pela origem. Ela passa pela origem. Beleza. E aí a gente tem esse cara, que eu vou chamar de A, né? Tem o A, e o B. São os dois coeficientes da minha função afim. O que eu preciso saber sobre esses dois coeficientes da minha função afim? Eu preciso saber de uma única coisa, que o meu A é o meu coeficiente angular, ele que vai indicar a inclinação da reta, né? Então, o meu A ele é calculado como a tangente desse ângulo aqui. Para quem não lembra de tangente, é só você fazer, sabe o quê? O delta y sobre delta x. Delta y sobre delta x. E esse é o meu coeficiente angular. Como assim, Juan, delta y sobre delta x?
Vou fazer y final menos y inicial dividido por x final menos x inicial. Esse é o meu coeficiente angular. Esse é o meu coeficiente angular. E meu coeficiente linear? O meu coeficiente linear é o meu b. E o b, o que ele vai fazer na reta ali? Ele vai indicar onde a reta corta o eixo y. Ou seja, é quando o meu x é zero, o valor da minha função vai ser o b. Então, é quando a minha reta vai cortar o eixo y. Então, aqui, ó, esse aqui é o meu valor de b. O ângulo aqui, a tangente desse ângulo é o meu valor de a. Esse aqui, ó, é o meu valor de b. Esse aqui é o meu valor de b. E aí, o último ponto importante da nossa função afim galera, qualquer coisa pode falar no microfone, tá? E uma coisa importante da nossa função afim que a gente não falou aqui é o valor da raiz, né? Então, o que é a raiz da minha função? A raiz da minha função é o valor onde a função corta o eixo x, né? Então, esse aqui, ó, é o valor da raiz, ou seja, é o valor de x quando y é zero. Esse aqui é o valor da raiz. E como é que eu faço? Faço f de x igual a zero para achar a minha raiz. E normalmente, quando eu faço f de x igual a zero, eu estou fazendo o quê? Que ax mais b é igual a zero. E quando eu faço que ax mais b é igual a zero e quero achar o valor do meu x, ax vai ser igual a menos b, logo o meu x vai ser igual a menos b sobre a. E esse é o valor da minha raiz. Sempre, Juan, minha raiz vai ser esse valor? Sempre que tiver raiz, a raiz da função afim vai ser calculada desse jeito. Menos b sobre a. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos fazer exercício. Só para relembrar vocês que esse valor importante aqui, quando a gente vai fazer o estudo da função. Por quê? O estudo de sinal. Quando a gente faz o estudo de sinal, eu tenho o quê? Vou analisar a raiz, os pontos em que a função é positiva e os pontos de x para o qual essa função é negativa, né? Isso se a função for crescente. Se a função for decrescente, vai funcionar a mesma coisa. Ponto em que a função é positiva e negativa. Como assim, Juan? Esse valor aqui não é a raiz? Menos b sobre a? Esse valor aqui não é a raiz, que é menos b sobre a? Então, eu posso falar assim, ó, que a minha função ela vai ser positiva, né? Meu f de x ele vai ser maior que zero quando o meu x for maior que minha raiz, quando o meu x for maior que menos b sobre a. O meu f de x, ou seja, o meu y, vai ser menor que zero quando o meu x estiver para cá, ou seja, menor que a raiz. X menor que menos b sobre a. E meu f de x ele vai ser igual a zero quando o meu x for igual à minha raiz. E quando a função é decrescente, como é que funciona? Quase a mesma coisa, só vai alterar o sinalzinho ali, ó. Quando o meu f de x é maior que zero, minha função é menor do que minha raiz, tá vendo? O meu x é menor que a minha raiz. Então, o meu x é menor que menos b sobre a. Quando o meu f de x
ele é menor que zero, ou seja, quando eu quero y negativo tá aqui, vocês estão vendo? Então, tá cortando um tiquinho. Deixa eu puxar para cá. Aqui, ó, quando eu quero menor que zero, minha função, meu x vai ter que ser maior. Né? Meu x, ó, para esse valor que a função está caindo, meu x tem que ser maior que menos b sobre a. Maior que menos b sobre a. E quando o meu f de x é igual a zero, o meu x é igual à minha raiz. Então, a parte do igual não muda nada, só muda a parte em quando a função é crescente ou quando a função ela é decrescente. E agora, vamos pegar aqui um exercício do próprio SAS, onde ele fala sobre função. Se liga aqui comigo. Então, essa aqui é a minha prova do SAS, né? A questão aí de 2019, temos algumas questões de função aí. E vamos ver o que a gente tem nessas questões. Olha só, ele fala... Deixa eu só... Falando que meu Office é pirata aqui, pura mentira. Olha aqui, ó. Ele fala o seguinte: essa tabela apresenta a relação entre o número de calorias gastas... Espera, eu não estou com a tabela. Então, vamos lá para a questão número 2. O bronze... A tabela não está aqui, não. O bronze é uma liga de cobre estanho. Essa liga contém inicialmente 3 kg de cobre e 9 de estanhos. Cada X quilogramas de cobre acrescentados aos 12 da liga implica uma concentração de cobre dada pela relação quantidade total de cobre mais quantidade total da liga. Tá vendo? Essa é uma função. Assinale a alternativa que contém a fórmula de concentração de cobre em função da quantidade de cobre acrescentada à liga. E aí a gente já está abordando um conceito geral de função. Por quê? Está vendo que ele está pedindo algo, né, um valor x, em função de uma outra coisa? Isso que é função, relacionar duas grandezas através de uma variável. Né? No caso, que a gente estuda só uma variável. Então, vamos prestar atenção. Ó. Qual a quantidade total de cobre? Né? Ele fala, ó, inicialmente temos 3 kg de cobre. Né? Então, se eu tenho 3 kg de cobre, vai ficar x mais 3. Essa seria a quantidade de cobre, certo? Então, ó, posso colocar aqui. Minha quantidade de cobre seria a x, à medida que eu vou acrescentar, mais 3. A quantidade total da liga... Né? Por que, Juan, 3? Porque eu tinha 3 kg inicialmente. A quantidade total da liga é 12. E conforme eu vou adicionando mais cobre a essa liga, eu vou ter aqui x, que é a quantidade que eu estou adicionando de cobre, mais 12. Não é isso? Então, olha só, a função que vai me dar a concentração de cobre em relação ao total da liga é essa função aqui. X mais 3, que é a quantidade de cobre, dividido por x mais 12, né? Onde a quantidade total, x mais 3, dividido por x mais 12, alternativa A. Beleza? Nem precisamos usar alguns conceitos de função aí, que eu acabei de mostrar agora. Só que essa questão
essa questão 3 aqui, ela já vai me dar alguma relação de função afim, né? Ele fala, ó, sabendo que 1 é a única raiz da função de f de x, 1 é a única raiz da função. Ou seja, o que ele está falando? Ele está falando que se o dentro do parênteses ali for 1, significa que a minha f de x ela vale 0. É isso que ele está falando, ó. Quando ele faz f de 1, significa que o resultado da minha função f dá 0. É isso que ele fala quando ele é a raiz, que é a raiz, tá? Beleza. Ele pede, assinale a única alternativa que contém a raiz da função, essa função aqui, g. Então, presta bastante atenção comigo. F de 1, eu sei que vai valer 0, né? Ou seja, quando o meu x é 1, a f de x vale 0. Para essa função g aqui, g de x, valer 0, significa que menos 3 vezes f de x mais 2 tem que dar 0. Não é? Ou seja, o único caso que eu tenho de dar 0 é isso aqui ser igual a 0. E se isso aqui é igual a 0, aqui que está a melhor parte, ó. Se isso aqui é igual a 0, significa que aqui dentro vale 1. Ou seja, x mais 2 é igual a 1. Ou seja, o meu valor de x é igual a 1 menos 2 menos 1. Então, significa que se você substituir aqui x por menos 1, vai zerar essa função f de x, que, consequentemente, vai ser a raiz dessa função alternativa A. Certo? Estão acompanhando? Calma, ô Juan, você pode voltar ali quando você falou que tem que ser igual a 0? Posso, sim. Acho que eu vou fazer isso no quadro, que vai ficar melhor de enxergar. Galera, no quadro aí, tá ok? Tá dando para enxergar direitinho? Tá sim. Beleza. Tá. Então, vamos lá. Eu não tenho como tirar foto aqui, porque a minha câmera que está sendo usada como transmissão. Deixa eu ver. Eu tenho o resuminho que você passou pra gente ano passado. Se quiser, eu posso mandar foto no grupo. Ótimo, ótimo. Deixa eu pegar aqui. Acho que eu vou virar aqui mesmo. Ui, quase caiu minha câmera. Meu Deus. Quase começou a cair, gente. Quase foi. Que medo. Então, vamos lá. A função que ele deu foi essa aqui, né? Deixa eu ver como é que tá ali. Ele deu essa função aqui. Ele falou que f de... Esqueci. Deixa eu olhar. Ele falou que f de x, ele fala que o f de 1 é igual a 0, porque ele fala que 1 é a raiz dessa função. E ele quer saber qual é a raiz da g de x, e a g de x é menos 3 vezes f de x mais 2. F de x mais 2. Presta atenção comigo. Se eu quero que aquilo ali seja f de x mais 2, né? Eu quero a raiz dessa função, então significa que eu quero isso aqui igual a 0. Se eu quero isso aqui igual a 0, significa que vai ser 3 vezes 0. Então, quem tem que ser 0 aqui? Quem tem que ser 0 é o meu f de x mais 2, né? Beleza. Eu achei que o f de 1 é igual a 0.
Então, se eu quero igualar isso aqui a zero, pensa aí, se f de x mais 2 tem que ser igual ao meu f de 1, ambos tem que ser zero, significa que o que tem dentro do parênteses aqui tem que ser igual ao que tem dentro do parênteses aqui. Né? A representatividade de igualdade ela tem que ser expressa aqui. Então, ó, x mais 2 tem que ser igual a 1. Logo, x vai ter que ser igual a 1 passa subtraindo menos 2, vai ficar menos 1. Então, x tem que ser menos 1. Deu para entender? Onde a questão que quis chegar? Ela te deu a f de x, deu a raiz, né, que é igual a 1, e a partir desse cara aqui, se achava a raiz. Porque se isso aqui for igual a 1, a minha função, meu f de x vai valer zero. Né? Ó, isso aqui é zero, quando isso aqui é igual a 1. Que a gente tira da primeira linha da questão. Galera, função afim... Função afim, ela é... Deixa eu ver se eu acho mais outra questão de função afim aqui para vocês. Logaritmo, modular. Beleza, achei a função aqui. Mas eu achei uma outra questão aqui. Presta atenção, outra câmera aqui agora de novo. Cadê a câmera que sou eu aqui? Aí, galera, esse negócio de ficar com duas câmeras assim é confuso. Gente, manda para mim nesse chat aqui, ó. Tá? Manda nesse chat aqui. No outro tá no celular, eu não consigo enxergar, não. Meu celular tá ali, ó. Eu só consegui ver mensagem ali que alguém mandou, mas não consegui ler, não. E o celular fica de costas para mim. Vamos lá para a próxima questão. Na nossa próxima questão, essa questão aqui que ele traz. Ele fala aqui, ó. Esse gráfico representa a evolução do peso de uma criança do 1º ao 8º mês de vida. E daqui, do 1º ao 8º mês de vida. As taxas de variação do peso da criança em quilogramas por mês, do 1º ao 3º mês e do 5º ao 8º mês, são respectivamente. Galera, quando ele fala... Vou postar aula sim, tá? Vou postar aula no YouTube. Beleza? Olha só. Quando eu falo aí de intervalo, né, taxa de variação, eu quero o coeficiente angular da reta. E repara que toda taxa de variação, o coeficiente angular, ele representa uma relação de razão. Que no caso aqui ele já está te dando como é que você vai fazer. Quilogramas por mês. Então, ó, do 1º ao 3º mês, do 1º ao 3º mês, passaram-se 2 meses, né? 3 menos 2. E aqui, em 2 meses, ele saiu de 4 e foi para 5,8. Ou seja, ele aumentou 1,8 kg em 2 meses. Que me dá aí 0,9 kg por mês. Certo? Quilogramas por mês. Então, aqui, basicamente, eu já achei a resposta, né? Só pode ser essa aqui. Mas vamos calcular outra, só para a gente ter certeza. De 5 para 8, foram quantos meses? 8 menos 5, 3. 3 meses. Em 3 meses, ele saiu daqui, ó, de 5,8 quilos e chegou em 7,6 quilos. O que a gente vai fazer? Pegar a diferença também.
né? 7,6, olha só o coeficiente angular aparecendo, menos 5,8 dividido por 3. Quanto que dá aqui? Quanto que dá essa diferença aqui? Não dá 1,8? Ou seja, 1,8 quilos em 3 meses, né? Dividindo isso aqui, 1,8 dividido por 3 vai me resultar em 0,6 quilogramas por mês. Uma questão fácil, onde a gente tem que calcular aí o coeficiente angular somente. Na prova, eu preciso calcular os dois? Não. Por quê? Você já achou o primeiro, tá? A resposta correta? Marque e vai para o abraço, tá? Vai para a próxima questão. Conseguiram acompanhar essa questão aí? Conseguiram? Tranquilo, de boa. Beleza. Vamos para mais uma? Cara, tinha outra de função afim, tem função afim com quadrática. Então, eu vou fazer o que agora? Eu vou encerrar o módulo de função afim, tá? E vamos partir para o módulo de função quadrática. Beleza? Então, eu vou dar stop na gravação